Você tem passado por muitos problemas? Suas noites são intermináveis e a insônia é a sua companheira? Já não consegue mais descansar por estar passando por tantos desafios e dificuldades? Há uma passagem na Bíblia que nos afirma de que quando Deus está em nossa vida, nosso sono e descanso é garantido por Ele. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Participe da sexta-feira do Em Paz Me Deito, uma reunião especial para você que precisa descansar e se libertar de todo o mal que tem atacado a sua vida. Sexta-feira, em diversos horários, na Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, ou em uma Universal mais próxima de você. Olá, muita luz para você, muita luz para toda a sua família. Hoje, sexta-feira, então, você tem a oportunidade de vir buscar esta luz para que as trevas de problemas, de sofrimento da sua vida sejam dissipadas. Eu quero chamar a atenção do senhor, da senhora que nos acompanha agora e que tem perdido a paz por conta de tantos problemas que você tem vivido no seu casamento, na sua saúde, na sua vida amorosa, no relacionamento familiar, quando não a depressão, os vícios que vêm assolando a sua vida ou a sua casa. Hoje, sexta-feira, é o dia de combatermos o mal. Estamos vivendo o propósito do Em Paz Me Deito, onde na oportunidade as pessoas estão trazendo a fronha do travesseiro para que a mesma seja ungida com o nardo. E quando você ou seu familiar reclinar a cabeça nesse travesseiro com essa fronha abençoada, eu creio que a paz de Deus chegará na sua casa. E na oportunidade, vamos passar pelo corredor com 70 iluminados. Logo mais, 19 horas aqui na Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu tenho certeza que quando você estiver aqui, Deus estará iluminando sua vida e abençoando a sua família. Nós começamos o programa Saindo da Crise. Fique ligado conosco. Numa madrugada, uma dessas vozes falou comigo e falou assim: olha, acabou para você, cara. Pega uma faca agora e tira a sua vida. Eu aceitei essa proposta e eles ali me bateram, abusaram de mim. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu. Eu cheguei a ficar um tempo de 75 dias sem tomar um banho. E usando droga, que eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Eu falei assim, poxa, mas nem a morte me quer. Nesta última terça-feira, nós demos início a essa caminhada da fé rumo à fogueira santa do Rio Jordão, lugar onde o Senhor Jesus se batizou, onde Naamã desceu às águas e foi completamente restaurado de sua lepra quando carregava um porém. Nós sabemos que há aqueles que precisam nascer de Deus para receber o Espírito Santo, que é a maior promessa de Deus para a vida daqueles que creem. Mas há aqueles que já receberam o Espírito de Deus, mas carregam na sua vida um porém, uma situação
que traz vergonha e não sabem como resolver. A fé é o caminho para isso e nesta caminhada você assistirá testemunhos que irão te despertar e também uma palavra que mostrará para você o caminho que ligará você a Deus e a mudança total da sua vida. Nós vamos acompanhar a história do João, alguém que chegou na Igreja Universal com a vida totalmente derrotada, mas após uma transformação, hoje vive uma vida diferente. Vamos assistir e eu tenho certeza que essa história vai te abençoar. Seu nome? João Henrique. Como é que era a situação depois que você fez o pacto? O que mudou? Como é que está hoje? Bispo, cheguei com a vida destruída, miserável, quebrado, nome sujo, já estava num segundo relacionamento e esse relacionamento eu já estava perdendo. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu era prepotente, eu era arrogante, era uma pessoa que não dava ouvidos para ninguém e pensava que para mim não teria jeito. Eu tinha muitos vícios, bebida, droga, eu até tenho uma formação acadêmica, onde eu pensava que com essa formação, uma hora alguma coisa iria acontecer. E não acontecia nada, bispo, não acontecia nada. Eu era muito nervoso, nesse meu relacionamento eu agredia minha esposa, eu já cheguei a quebrar braço, quebrei a costela dela, quebrei a mão dela, já marcava todo o corpo dela. E para piorar, assim, bispo, como eu era muito seguro, muito ciumento, quando eu saía para tentar arranjar um emprego, para tentar fazer alguma coisa, eu trancava ela dentro de casa. Eu trancava a porta, colocava cadeado na janela, trancava ela dentro de casa. E detalhe, não era uma casa, bispo, a gente morava num barraco. Morava num barraco que passava um córrego embaixo, cheiro ruim, né? Cheiro de esgoto, muito rato, muita barata. Muitas vezes acordei com rato em cima da gente, barata, era uma desgraça. Dependia de cesta básica. Essa foto aí era onde você morava? Era onde eu morava. Essa é a segunda moradia. Quando eu me mudei para essa casa, eu fiquei feliz da vida, porque eu morava numa casa menor ainda, era pior ainda. E nessa casa que passava o córrego, tinha rato, barata, que subia em cima da gente. Várias vezes acordei me batendo com bicho em cima, né? E dependia de cesta básica da minha sogra. Minha mãe dava algumas coisas para a gente comer também. Um familiar ou outro, quando a gente ia fazer uma visita, dava algum dinheiro para mim, colocava no bolso, eu morria de vergonha, era uma derrota, bispo. Eu ficava muito decepcionado comigo mesmo, com a minha arrogância. Já fui fazer trabalhos com a minha esposa, para a gente poder se sustentar, ter dinheiro, um pouco de dinheiro. Fui vender salgado na rua. Fui trabalhar de pintor com ela, sendo formado, bispo. Trabalhar de pintor. Fui fazer diária, trabalhar de limpar a casa dos outros. Não tanto só pelo dinheiro, mas para a gente poder, quando eu ia trabalhar na casa dos outros, a gente podia comer. Era uma refeição boa que eu fazia naquele dia. Porque geralmente a gente contava moedas para poder comer, para comprar um pão, para dividir um pão. Era pão e água. Quando eu saía e vendia salgado, bispo, eu não sabia se era melhor eu vender tudo para poder ter o dinheiro ou que sobrasse alguma coisa para a gente poder comer. O que você fez para mudar a situação e como é que está a sua vida hoje? Bispo, eu era uma pessoa, muitas pessoas falavam na minha cabeça, falavam muitas coisas na minha cabeça. E eu sempre tinha muitas dúvidas, muitos receios. E eu decidi, eu vinha na igreja com a minha esposa, e eu vinha mais para cuidar dela. Como eu era muito ciumento, eu falei, se alguém olhar alguma coisa, eu já estou perto, não vai acontecer nada, né? E eu queria ganhar dinheiro, queria ver dinheiro, falar, Deus dá dinheiro, então eu quero o dinheiro. Eu queria, na verdade, usar Deus, eu queria que Deus fizesse aquilo que eu queria. E fui descobrir, numa reunião, que falaram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. E aquilo ali entrou dentro de mim, e eu descobri que eu não tinha que usar Deus, que eu tinha que ter uma aliança com Deus, que eu tinha que ter um pacto, que eu tinha que ter Deus dentro de mim, para que tudo pudesse mudar, para que tudo pudesse acontecer. E comecei a trabalhar, Deus me deu uma direção, fui trabalhar de corretor de imóveis, e uma semana antes de uma campanha de Israel, de uma fogueira santa,
eu decidi escutar a voz de Deus, dar ouvido à voz que sai do altar. A partir dali, eu subi, fiz o voto, desci, eu já desci tirei um peso, já estava mais tranquilo. Eu já não tinha mais aquele nervosismo, já não era uma pessoa arrogante, já não era mais violento, já não era mais viciado em nada. E meu casamento foi começando a ser restaurado. E a minha vida começou ali a caminhar, a andar. Demorou acho que uns 4, 5 meses, eu recebi o Espírito Santo, recebi a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber. Não tem algo que descreva você ter Deus dentro de você, Deus guiando você, Deus dirigindo você para onde você vai, o que você faz. E ali a minha vida foi transformada. Ali realmente, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu dei ouvidos à voz do altar, a minha vida transformou. Aí a minha visão se abriu também. Aí depois dali, eu saí, não foi de uma hora para outra, mas foi de campanha em campanha, de fé em fé. Eu abri, antes morava no barraco, eu abri uma imobiliária minha, começamos a prosperar. Detalhe, bispo, durante a pandemia, enquanto os colegas meus, o que você vai fazer? Vamos fechar, vamos pegar um imóvel só, vamos abrir em 3, 4 corretores imobiliárias. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi durante a pandemia. Deus nunca deixou de me atender, porque eu nunca deixei de atender a voz de Deus. Meu casamento totalmente restaurado. Sua mulher sobreviveu. Não, porque você quebrou o braço, quebrou mão, foi quebrando ela toda, né? Graças a Deus, graças a Deus, para honra e glória, tem a foto dela ali com meu filho. Bispo, e uma cena que me marcou muito foi numa agressão que eu tive com ela. Meu filho era recém-nascido, e eu estava discutindo com ela, ele tinha 3 meses de idade. E eu estava muito drogado, estava muito bêbado, e eu fui para dar um soco nela, ela virou, e eu dei um soco na cabeça do meu filho. 3 meses de idade, ele ficou com uma bola desse tamanho na cabeça, quase perdi meu filho. Queria só ressaltar isso, porque marcou muito a minha vida ali. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não sou nervoso. Graças a Deus. Pelo contrário, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sou uma pessoa calma. Hoje eu não uso o sentimento, hoje eu uso a razão. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu moro de frente para a praia hoje, bispo, de frente para a praia. Tenho imóveis, eu tenho carro, minha esposa tem carro. Essa semana a gente está mudando de escritório. Eu estou saindo do escritório que era pequeno. Hoje a gente está indo para o escritório grande. Coisas que eu via falar, que eu via em revista, que eu via na internet, que eu via na televisão, lugares para conhecer, viajar. Hoje eu viajo para onde eu quero. Hoje a gente pode comer onde a gente quiser. Hoje a gente veste o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas o mais importante de tudo que eu aprendi é nunca largar a mão do altar, nunca sair desse altar. É ter o Espírito Santo dentro de você. Se você tiver a presença de Deus, é como um GPS, bispo. Quando você liga um GPS para ir para algum lugar, ele leva você. E se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele vai guiar você pelo caminho certo. Deus abençoe. Deus, para mudar a vida de uma pessoa, sabe o que ele precisa? Ele precisa apenas de uma atitude de fé. Quando você se achega a Ele, se lança no altar, é claro que não tem como a sua vida não mudar, porque o altar representa o próprio Deus. Está aí, através da vida do João, o que Deus pode e tem feito na vida de tantas pessoas que, a exemplo dele, tem confiado na sua santa palavra. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos todas as segundas-feiras realizado o clamor para a queda das muralhas. Estamos partindo aí para mais um clamor e eu tenho certeza que todas as dificuldades, que são as muralhas que têm estado diante de muitas pessoas, impedindo o avanço econômico e financeiro na vida delas, essas muralhas cairão. Clamamos, determinamos, invocamos a Deus e Deus, através do seu poder, tem agido de uma forma poderosa. Segunda-feira agora, 7h10 da manhã, meio-dia,
3 da tarde, 18 horas e 19h30, você terá essa oportunidade de participar desta reunião de fé. Nós vamos agora a esse intervalo e eu volto daqui a pouco. O que fazer quando não se encontra uma saída para os problemas? Há quem recorra aos remédios, aos calmantes, aos familiares. Mas e quando todos os recursos disponíveis não resolvem a situação? A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim? Desesperado? Sem saber o que fazer? Existe uma saída para você. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. A distância entre você e o milagre está na distância de você sair de casa e chegar na igreja. Muitas pessoas impõem diante de si barreiras, dizendo que é longe, outras que vão pegar trânsito, outras dizem assim, o meu horário, segunda-feira, para mim é muito corrido. Mas eu pergunto, você não quer mudar a história da sua vida financeira? Você não quer vencer? Você não quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa próspera? Então o que você deve fazer? Você deve perseverar. Você deve sair do seu lugar e não olhar para nada. Quanto maior for a dificuldade, melhor, porque a fé estará aflorada. E quando você chegar aqui, uma vez essa fé despertada pela palavra, através dela, você vai alcançar respostas. Respostas que muitas pessoas já alcançaram e tantas outras têm alcançado a cada segunda-feira deste pacto com Deus. Vamos acompanhar histórias agora e eu volto daqui a pouco. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei, porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa. Caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada, como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor? O pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem. Não tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e
Desde o 12º ano, tudo começou a ficar muito, muito difícil. E eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento. E isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, eu tenho filhos pequenos. E aí meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás. Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo, eu tenho bênçãos para contar da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. Seu nome? Bruno. Seu? Jéssica. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória alcançada aqui no Congresso? Quando a gente chegou aqui, eu cheguei um pouco antes dela. Eu estava formado em faculdade de Química, não consegui emprego, estava 2 anos fazendo só bico, devia já 30 mil, nome sujo. Vim para cá, vim por 6 meses, não obedecia, não acreditava, fazia tudo do meu jeito, não tinha resultado. Um dia eu resolvi obedecer e falei, agora eu vou fazer do jeito que o altar manda. Quando eu comecei a obedecer, passei a ter resultado na mesma semana. Virei corretor de imóveis, conheci ela como corretora, ela já estava 4 meses sem vender, chamei ela para vir para o congresso, ela começou a vir comigo, a gente começou a arrebentar nessa trajetória, a gente foi campeão de vendas em várias imobiliárias, construtoras, e há um tempo atrás a gente abriu nossa imobiliária, né? Hoje, alguns meses atrás, abrimos nosso escritório próprio. Hoje a gente tem 22 colaboradores. Essa semana a gente vai inaugurar uma nova sala nossa que vai dobrar o tamanho da imobiliária para 40 pessoas. A gente conquistou apartamento, casa, carro, outro escritório em São Bernardo. Então, mudou a vida, graças a Deus. Está funcionando? Funcionando, graças a Deus. Bispo, eu cheguei aqui depressivo, né? Cheguei aqui com pensamentos suicidas. Eu cheguei a ficar dentro da minha casa 15 dias trancado. Eu sou pai de família, tenho 2 filhos. Fiquei 15 dias trancado dentro de um quarto escuro, sem querer falar com ninguém, sem querer ver ninguém. Perdi o meu emprego por causa disso, o emprego que eu tinha. E cheguei realmente muitas vezes a pensar em tirar minha vida. E eu tô vindo aqui há 6 semanas, e nessas 6 semanas... agora, as madrugadas, ao invés de chorar, eu estou dobrando meu joelho e orando a Deus e buscando ao Senhor, e o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Eu tenho tido a alegria de viver novamente e de falar com Deus novamente. Graças a Deus, tem transformado minha vida, e além disso, Deus abriu uma porta gigantesca na minha vida, me deu uma oportunidade de emprego numa empresa muito grande, né? E tem transformado a minha vida, graças a Deus. Aí, nesses dias, em 6 semanas que eu tenho aqui, eu já tenho visto o poder de Deus, a manifestação de Deus na minha vida. Eu cheguei no congresso desempregado, um colega me chamou, eu vim para o congresso, e eu estava numa fase muito difícil, porque eu fiquei desempregado em meio à separação, e tudo começou a amarrar. Fiquei endividado, era 10 mil, mas parecia 10 milhões. E tinha oração, quando o homem de Deus chamava no pé do altar, falava assim, olha, você está desempregado, mas um dia você vai gerar emprego. Aquilo para mim parecia um absurdo, porque, poxa, eu só queria um emprego. Mas eu continuei firme. E um dia, um homem de Deus chamou no pé do altar, quem queria trabalhar por conta? Esse homem de Deus era o Senhor, lá no João Dias, 10 anos atrás. E falou assim, olha, talvez você não tenha um maquinário que você quer, você não tem um salão que você quer,
mas começa. Naquela noite a minha empresa nasceu. Eu coloquei no papel, eu tinha R$80 sobrando de uma hora extra, eu peguei, comprei folheto, teve uma feira, um evento, eu fui na feira, distribuí, consegui um cliente ali. E aquilo que o homem de Deus falava, o Espírito Santo falava através do Senhor, aconteceu comigo. Eu gero emprego hoje. Eu mando na minha agenda e, poxa, eu não imaginei que... Hoje a meta é chegar no Brasil inteiro, mas se cumpriu. Mas não foi da noite para o dia. Eu permaneci e permaneço até hoje. Eu vim aqui uma semana, eu estava sem trabalho, desempregada, tinha pedido demissão do outro serviço, né? Aí, uma semana aqui, eu consegui um serviço, eu fiz um propósito para Deus. Falei assim, Senhor, eu quero um trabalho que eu tenha tempo para o Senhor, né? Porque outro serviço, bispo, eu entrava cedo demais e saía tarde demais. Não tinha tempo para Deus. Deus abriu a porta? Tinha tempo para Deus. Aí eu falei, eu quero um serviço que eu tenha tempo para Deus. Aí, em uma semana, nem uma semana, 5 dias. Aí eu fui chamada para trabalhar. Aí eu estou trabalhando já. Vou me registrar e o melhor, né? São pessoas de Deus, vou entrar mais tarde, sair mais cedo e vou ganhar melhor. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Sabe o que diz o texto sagrado? Que pela fé, quando rodeadas 13 vezes, as muralhas caíram ao chão. Se você entender que a fé que Deus lhe deu é a fé que move a mão do Todo-Poderoso para derrubar de diante de você barreiras, muralhas e empecilhos, com certeza, você vai perseverar a cada segunda-feira que falta para findar esse ano de 2024, para garantir um 2025 abençoado. O ano ainda não terminou, ainda que estejamos aí há poucas semanas, não é verdade, para o findar de mais um ano, mas tem muita coisa que Deus pode fazer agora, só depende de você. Anote aí o endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, e os horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Aqui, olha, é o lugar da mudança da sua vida. Aqui é o lugar onde eu tenho certeza que quando você entrar, sua vida não será a mesma. Muitas pessoas viviam uma vida de sofrimento, de dor, de frustração, mas quando chegaram aqui, o poder de Deus se manifestou e esse poder vai se manifestar na sua vida também. Venha receber a aliança do pacto e se você já tem a aliança do pacto, não se esqueça, não é um presente, hein? Essa aliança é um propósito firmado com Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o nosso próximo encontro.